Fala, sucesso! Hoje é dia de rock, bebê! Até quando esperar? A espera acabou! Nosso podcast que começou recentemente já tem um episódio histórico. Oportunidade de bater um papo com uma das figuras mais importantes do Rock Brasil, Rock Brasília, saber muitas histórias, inclusive de um livro que está vindo aí. Hoje a gente conversa com Felipe Seabra. E aí, tudo bem? 100%. E você? Felipe Seabra! Tudo bem? Desde o primeiro momento que a gente pensou nesse podcast, um dos nomes que apareceram sempre, Felipe Seabra. Impressionante, todo mundo. Ok. E também a galera aqui da rádio. Quando ele for eu quero tirar foto com ele. Então se prepara que hoje você vai ter uma sessão de foto. Okay. Saudade do velho autógrafo, né? Exatamente. Porque na nossa época era a época da máquina Love. Era muito raro tirar uma foto. Muito. Era sempre autógrafo no papel, né? No máximo uma Polaroid, mas ainda assim tinha uma esperinha ali, né? Pois é. Né? Engraçado que eu sempre podia fazer piada, né, com autógrafo, porque quando o fã chegava e não tinha nada para assinar, eu falei, não, assina nesse. Eu faço o seguinte, eu assino nesse guardanapo, ok? Aí você passa limpo em casa, né? Não dá pra fazer isso com celular hoje em dia, né? Mas o carinho continua o mesmo, né? Isso é importante, né? É bacana, né? É o que move a gente mesmo, né? Quando o pessoal entende, né? Uhum. E tá em sintonia, né? E a ressonância realmente, quando você olha para trás, ainda mais, né, que o rock da década de 80 tá fazendo 40 anos, você vê a ressonância disso, é uma coisa de louco, né? Quero saber muita coisa da sua história. Nosso episódio aqui normalmente tem um tempo limitado, então acho que a gente vai ter que fazer umas 4, 5 séries de entrevistas, porque a gente tem muita curiosidade. Mas assim, logo do início, você chega a Brasília com que idade, Felipe? Eu cheguei com 9, quase fazendo 10. Caramba! Né? Eu nasci nos Estados Unidos. Uhum. Né? Meu pai era cônsul americano, né? Porque tem que voltar um pouco no passado, né? Meu pai era português, naturalizado americano. Certo. Aí ele, né, trabalhou dentro do Departamento de Estado americano, né? Que é o Itamaraty, né? Né, o equivalente a Itamaraty. Aí ele era cônsul na década de 50, antes de Brasília ser apenas um sonho, assim. E o consulado em Belém era um dos consulados mais estratégicos na época, porque ficava perto de Cuba, certo, né? E obviamente o governo americano estava de olho no Brasil, que a última coisa que eles precisavam é de um segundo Cuba no hemisfério. Ainda mais com um território desse tamanho. Pois é. Então estavam de olho, né? Aí meu pai, né? Ele conheceu minha mãe, né? Aparência, filha de deputado. E aí mudaram para os Estados Unidos, né? Nós 3 nascemos lá, né? Tem mais 2 irmãos. Aí meu pai se aposentou em 76 e eu mudei para cá. Então eu cheguei de capital para capital. Porque Washington também foi uma capital planejada, só que foi planejada há 200 anos atrás, né? Em cima de um pântano, né? Porque era um pântano gigante lá, né? Úmido que só. E aí de repente eu chego aqui estranhando tudo, né? A língua, o país, a televisão era preto e branco, os carros pareciam tudo velho, parecia que eu estava em Cuba, inclusive, sabe? Foi um choque tanto. Comida, imagina. Meu avô foi o dono do primeiro restaurante de comida paraense. Não é paranaense por causa do olho claro, não. É paraense. Paraense. E imagine eu, da terra do cheeseburger, chegando vendo tacacá, quase morri, né? Mas foi interessante você comentar esse aspecto, pelo menos eu imagino, Felipe, da sua família, do seu pai e tal, porque assim, talvez isso de alguma maneira tenha contribuído muito pela qualidade das letras, né? Vocês, a geração Rock Brasília, vocês tiveram acesso a uma educação muito legal que ajudou também na formação de um trabalho de uma qualidade incrível, né? Assim, é um pouco difícil, mas difícil até admitir isso, mas é verdade, sabe? Se chama embasamento. Exato. Né? Os nossos pais eram todos acadêmicos, né? E eu vejo dessa maneira. E quando a plebe mudou para o Rio, eu vi lá o Brizola construir os CIEPs, né? Ou você chega aqui em Brasília, você vê um bando de museus sendo construído. Não adianta ter o prédio, né? Não adianta nem ter o acervo. Você tem que ter alguém para estimular a curiosidade intelectual para a pessoa querer entrar dentro daquilo. Em alguns momentos, desculpa te interromper, até dar o caminho da pesquisa, né? Mostrar como é que pode chegar a informação, né? Exato. Senão não adianta nada só ter livro, né? E essas músicas não vieram de um vácuo, né? Todo mundo falava, todo mundo era viajado, falava uma segunda língua. Mas ao contrário da criança popular, né? Ninguém era barão, sabe? Não, é tudo professor, sabe? Filho de professor assalariado, né? De funcionário público, né? Mas qual foi a diferença? Foi essa curiosidade intelectual impressa na gente. E o fato que, como o Brasil não tinha absolutamente
nada para fazer naquela época, o Renato Russo ficava falando que era um tédio com T. Eu discordo. Era urgência com ou uma inquietação com um I maiúsculo, né? E foi isso que propeliu esse pessoal para correr atrás de, sabe, os filmes demoravam meses para chegar. Às vezes nem chegavam. Então, vamos fazer nossa própria programação. Vamos para a embaixada. Na embaixada da França está tendo um especial Truffaut. Embaixada da Itália está tendo Pasolini. Mas não é uma coisa de pretensão, como se estivéssemos todos com um copo de Dry Martini na mão, sabe, recitando Camões. Não era isso. Era uma curiosidade, era uma sede pelo novo. E olha no que deu. Que legal. Ó, papo bom, conversa legal, curta aí, importante. Compartilha com a sua galera e também se inscreve no nosso canal, fortalece o movimento para a gente ter entrevistas relevantes e importantes como essa aqui do Felipe. Que inclusive, enquanto você falava, eu estava pensando aqui, Felipe, sobre essa história das redes sociais. A informação é muito importante, né? Para que as pessoas possam tomar decisões, saber o que está acontecendo, ter uma visão global e tal. E nas redes sociais isso chega o tempo todo. Na época que começou o Rock Brasília e tal, não existia isso. Também imagino que o fato de vocês terem essa ponte, essa conexão aberta com o mundo, deve ter ajudado a saber o que estava acontecendo no rock inglês, claro, né? Porque antes, assim, às vezes, como você falou dos filmes, os discos nem chegavam, né? Muitas vezes, né? A nossa internet eram os filhos dos embaixadores. Porque a gente conseguia livros, fitas e discos quase que em real time, através dos malotes diplomáticos. Então não passava pela alfândega. Assim, tecnicamente isso é legal, viu? Ninguém tá fazendo nada ilegal, não. Né? A gente estava usando da maneira mais malandra possível. Mas olha só, estando em sintonia com o que estava acontecendo lá fora, ninguém copiava. Usávamos como ponto de partida. Sim. Até porque o som de vocês é muito diferente, né? Isso que eu falo para as pessoas, assim, é claro que tem uma influência de The Clash, ou a minha pegada como instrumentista, né, de Pete Townshend do The Who, mas não parece, mas não é. Então nós somos a junção. Tem uma digital ali. Tem, lógico que tem. Mas nós somos a junção das nossas influências. Mas o mais importante eu tenho muito orgulho disso, da ressonância disso, sabe? A gente usou para o bem. Enquanto que aqui em Brasília você tinha dois tipos de jovens, né? Você tava aquele que tava, sei lá, no esquema, né? Clube cinema, não sei o que, televisão, né? E tinha os punks, né? Que liam, que curtiam música, que faziam a mesma arruaça que todo mundo, né? Mas eram do bem. E quando foi lhe dada essa oportunidade de começar a expressar seu som para públicos maiores, foi usado para o bem. Isso que é o mais importante, foi uma coisa muito positiva que foi passada. É verdade. Eu tenho muito orgulho disso. Então, eu sempre falo, não é a função do artista ser militante, não. Hoje em dia, sempre falo, não, tem que ser militante. Não, porque militante não é à toa que rima com pedante, não é isso. Mas é de passar uma coisa positiva, né? Uma postura, uma conscientização, usar esse espaço que foi lhe dado de maneira responsável. E eu acho que o Rock de Brasília fez isso. Parabéns. Obrigado. Como é que foi no primeiro momento para juntar a galera para fazer Plebe Rude? Como é que foi isso? Você pode contar pra gente? Ok, bem, a gente está indo tanto tempo no passado que virou Plebe Ruga. Né? Porque a banda vai fazer 41 anos esse ano. 41 anos? Que isso? Só para dar um contexto aqui. Muito novos. Eu que sou mais novo de todos, eu comecei com 13. Minha primeira banda foi com 13 anos de idade. Já fiz aqui as contas. Abrindo pro Aborto Elétrico. Caraca. Né? E no ano seguinte o André me convidou para formar a Plebe. Engraçado, pela prepotência e pela arrogância de algumas pessoas dessa turma, você até parece que não foi desse jeito, mas foi tão aleatório da maneira que aconteceu, né? Era uma coisa assim, cada um tocava com cada um, sabe? O Renato me convidou para tocar várias vezes com ele, e falei, não, que já tem a Plebe e tal. Convidou o André da Plebe para tocar, cada um ficava trocando baterista, esse baterista não quero aquele ali. Aí quando vê, né? Até o Dado, por exemplo, entrou na Legião, o Renato precisava de alguém, entra aí, vai, sabe tocar? Não, entra aí, né? Tem uma história engraçadíssima com um amigo nosso chamado Babu, que ele chegou a tocar no Diamante Cor-de-Rosa e depois entrou Detrito Federal, bem mais tarde. Entrou, né? O Renato, quando o Renato, né, aquela história, ele cortou os pulsos, né? Ele cortou, cortei os pulsos, aquelas coisas do Renato bem no comecinho. Ele precisava de um baixista, essa história é verídica.
Aí ele ligou pro Babu, então. Pelo visto, B tava no topo da lista, né? Da agenda. Aí ele falou assim: vem cá, Babu, você toca baixo? E o Babu falou assim: não, eu toco alto. Pau. Esse o telefone. Aí o próximo da lista era o Negrete, né? O Renato Rocha. Cara, então foi tão aleatório. E foi assim com a Plebe também. A gente tava sem vocalista, a banda ia ser um trio instrumental. Cara, fascinante isso. Como é que alguém poderia imaginar que... Era ditadura, a gente mandava música pra censura, apanhava da polícia. Tocava em tudo quanto é buraco? Em buraco, a gente tocava em buraco, num buraco, né? Porque Brasília era um entreposto burocrático no meio do nada, né? Ainda rolando a AI-5 e o cacete. Aí, de repente... surgiu essa coisa louca, a gente começou a tocar e quando vê a banda estava formada e depois 5 anos depois a gente gravou. Então não foi uma coisa de sucesso, né? Foi um caminho muito construído pela urgência, porque não tinha perspectiva. Não é aquela coisa, hoje em dia eu sou produtor, né? Produzi mais de 30 discos, as bandas têm um objetivo, né? Internet, vão gravar, ficam tirando tanta foto que esquecem de gravar. Falei, para, gente, para de rede social, música, grava, droga, né? Estamos aqui para fazer música. E quando descem para outras cidades, vamos levar a fita demo X, vamos falar com o Beltrano, vamos gravar. Na nossa não tinha nada, a gente ia fazer um show em São Paulo em 83, tocava para 7 pessoas e voltava para Brasília de ônibus, a gente chamava ônibus toco duro, né? Então, o que propelia esse pessoal? O que servia de inspiração? Era muito puro, era urgência, é muito inocente. Então, se tem essa obsessão com os anos 80, às vezes eu acho um pouquinho exagerado, mas se tem, é facilmente explicável, porque as bandas eram muito puras, não tinha mercado, né? Faziam músicos pra gente, a gente fazia música... Nós sentimos falta de algo jovem feito por jovens na rádio. Então a gente, assim, não falando mal, mas tocava a cor do som, 14 bis, assim, não tinha nada a ver com isso. Né? Coisas que normalmente tocam na 105, entendeu? Mas você pode pedir no Love Songs, Plebe Hood. Faz um som pra gente aí, pode ser? Pode ser, pode ser. Eu tenho que checar o Pix, ver se caiu o cheque já. Ó. Pix, isso é outra novidade, né? Ô, financeiro, manda o Pix aí, velho. Né? Enquanto ele toca, a gente vai para um rápido intervalo comercial na TV Brasília, mas nas redes sociais a gente continua firme e forte. Quem tem a razão? Um burocrata, um padre, evangelho em mãos, um momento instante, então palavras não justificam a ida em vão. Esclarece, por favor, o que é tão temido só acontece com os outros. Me mostre então raída sem razão. Sensacional. Thank you. Muito, muito, muito legal. Coisas assim tocavam na rádio antigamente. Sim. É um pouco triste isso, como mudou, né, cara? Era uma época que era mais espontâneo, sabe? Eu lembro que quando a gente lançou o primeiro disco, em 86, a música escolhida era Minha Renda. E isso por si só foi um feito, né? Porque a música falava mal do Chacrinha, sacaneava o Herbert Viana, né? Na letra, depois vocês procuram. E era uma chacota a música, né? Falando mal da indústria da música. E foi justamente a música que a indústria da música escolheu para representar a banda. Só que até quando esperar começou a tocar espontaneamente. Sim. E imediatamente a gente tinha que voltar pro Rio, né? Porque a gente ainda estava morando em Brasília, para gravar o clipe de Até Quando. E você não tem mais esse nível de espontaneidade. Hoje em dia a espontaneidade vem de coisas virais na internet. Você lembra de um vídeo, eu não sei se é TikTok, eu não entendo muito dessas coisas, mas tinha um cara andando de skate cantando Dreams do Fleetwood Mac. Sim. Né? Sim. Só um cara andando de skate, se filmando. Hispânico, né? Um cara... Exato, né? Sim. E por causa disso a música voltou para as paradas. Então é um nível de espontaneidade diferente. Né? Ok, pelo menos tem um pouquinho de espontaneidade, porque o digital veio aí para achatar muita coisa, né? Em todo sentido. Né? E aí tem os bots, aí quando alguém vira número 1 em Spotify, na verdade tem uma certa malandragem por trás disso, o interesse.
Então, Mesmo impulsionamento também disso. né? E as pessoas... É uma pena, né? Porque a grande promessa da internet não se cumpriu. As pessoas, agora vai nivelar tudo. Tá bom. Eu falo assim, tá bom então, põe a sua música online e compete com a nova música do Ricky Martin. Vamos ver quem vai tocar mais. Exato. Então, não nivelou. Sim. Né? Mas para mim o que nivela mesmo é isso aqui, ó. Sim. É a arte, é a palavra, né? A caneta, o caderno e o violão. Você usou né? até um termo agora há pouco, duas palavras, que também eu acho que fazem toda a diferença. Primeiro, verdade. E segundo, inocência. Em que sentido a inocência? De fazer para fazer bem feito, para tocar alguém, independente do êxito que aquilo vai ter. Fazer aquilo de verdade. Hoje as pessoas estão fazendo, já pensando em quantas visualizações vai ter, quantas curtidas. Obviamente nem todo mundo. Nem todo mundo, óbvio. Mas tem bandas que já... Até na década de 90, nasciam umas bandas já na malandragem, assim. Eu não posso citar nomes, né? Mas já chegavam, né, cantando a capela, né, assim, no Jô Soares cantando a capela. Eles sabiam usar. Sim. Né? E tem uma coisa engraçada que... Tinha toda uma postura, uma atitude. Sabe por quê? Eu tenho um jornalista no Rio, Joaquim Ferreira dos Santos, ele falou uma coisa tão interessante sobre os Big Brother da vida, que eu posso mais ou menos aplicar. Né? Por exemplo, os Big Brother foram criados com TV, né? As pessoas assim, e com TV de baixíssimo nível, né? As louras, né, com seus produtos, né, enfiados, né, goela abaixo das crianças, tomaram lugar, por exemplo, de programas fantásticos, né, de Vila Sésamo, Salão Mágico, né, que é da minha o Daniel Azulay, Puta, era muito legal, né? Que faleceu recentemente. Ele me falou pessoalmente que as louras chegaram e acabou com o programa, aniquilou. Ele desenhava no programa, fazia, era incrível, né? Todo esse negócio que você vê na Disney, né? Porque eu tenho um filho pequeno. Eu né, também. Eu tenho de 2 anos. Não, ele tem 10. Né? De desenhar, de fazer coisas. Até o próprio Mr. Maker, que é um negócio lá da Inglaterra, de mostrar crianças fazendo coisas. O Daniel Azulay fazia isso antes de todo mundo, né? E o que aconteceu? Foi empurrado para o lado. Foi. Então, uma geração... Então, por exemplo, o que o Joaquim Ferreira dos Santos falou. Essa geração, né, que entra no Big Brother com uma inarticulação só, sabe? Eles simplesmente estão devolvendo tudo que engoliram através do mesmo veículo. Exatamente. Então isso está acontecendo. Então, se você... vai e volta. Pois é. Ou como o Renato Russo cantaria, né? Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês, né? Em geração Coca-Cola. Então é um pouco triste ver isso, assim, como pai e como cidadão, né? E... Aí piora, né? Porque aí entra as redes sociais, aí tudo vira binário, sabe? Né? Nada mais é cinza, é tudo preto e branco, né? Ou parece o Sith do Guerra nas Estrelas, Exato. né? Se você não estar comigo, você é meu inimigo, sabe? É um pouco triste isso. Os polos, né? Essa coisa. E se a gente achava que a eleição passada foi polarizada, Jesus Cristo, vocês não viram nada ainda. E é uma polarização mundial, né? Os Estados Unidos também tá assim. E eu como americano, lembra, eu voto lá, né? E foi tão bonito quando o Obama... Poxa, o Obama habitando a Casa Branca, que foi construída por escravos. Né? Tudo bem, demorou 100 anos para isso, significativo pra caramba, né? Pô, e logo em seguida ser completamente trucidado e o país dividido, sabe? Pelo o orangotango laranja, sabe? Então é horrível. E tem os palhaços que se espelham nesse tipo de comportamento, né? Mas ainda bem que não funcionou lá, né? E não foi reeleito, né? Então acho que quem se espelha nesse tipo de truculência, de grosseria, sabe? Porque quando você tem uma discussão ou um debate, a ideia é que o outro lado se comporte, né? Esse é o fundamento da democracia. Se alguém perde uma eleição, ele tem que admitir que perdeu. Faz parte. Né? Mas como a gente já tendo articulação, a gente viu as articulações lá, você viu a confusão que deu. Sim. A gente está vendo essas articulações começando aqui no Brasil. Mas eu acho que a democracia vai sobreviver. É frágil, é muito frágil. Você diz a democracia como um todo ou no Brasil? Como um todo. Né? Você viu na França, né? A Le Pen perdeu. Por pouco. Né? Por pouco. Né? E o orangotango lá nos Estados Unidos também perdeu. Então, vamos ver aqui. Né? Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Você citou agora há pouco o Renato, falou do Dado, enfim.
a gente percebe, em outras entrevistas que eu já fiz com a galera daquela geração, que havia uma admiração, um acompanhava o outro, enfim. Mas tinha treta também, em algum momento, assim. Não aquela treta do ciúme, não, mas de repente assim, não vou falar mais com você. Tinha essa parada aí, às vezes ou não? A turma, né? O tempo inteiro que eu cito a turma, eu sempre ponho aspas, né, no meu livro. Claro que a gente tem que avisar que o livro está sendo finalizado. Vamos falar do livro. A gente já fala disso, né? Claro que tinha, lógico, né? Tinha as confusões aqui e acolá, mas rolava um respeito mútuo, porque era uma turma que a música servia como liga. E isso foi fundamental. E talvez essa compreensão... Sério, eu não quero que soe snob, por favor. Mas essa compreensão de uma segunda língua né, era importante, porque eu acho que muito das letras do pós-punk, eu acho que se perdiam na tradução. Certo. Da mesma maneira que Plebe Rude soa um nome muito legal de banda. Só que em inglês é The Rude Plebes, que sou meio bobão. Entendi. Eu tento não imaginar. Funciona. Paralamas do sucesso da Hit Fenders, eu sei lá como é que seria em inglês, né? Então certas coisas se perdem na tradução. E as letras eram muito importantes, né? E era essa cumplicidade que nós tínhamos, sabe? Ajudando o outro, ensaio, indo pro show, tal e tal. É que meio que fez essa turma virar o que virou. E não é à toa, assim. Quando você olha o legado, os filmes, né? Os filmes foram tipo uns 3 ou 4 filmes feitos a respeito, longa-metragem. Os doutorados, teses, livros, cara, é impressionante o nível de vendagem, milhões de discos vendidos, quer dizer, isso não veio de um vácuo, né? Não veio. Eu acho que talvez desde a Tropicália, talvez é o movimento mais importante da música moderna. Sim. Só não igualado, mas com talvez o Mangue Beat chegando com uma importância igual, mas não na abrangência, né? Talvez mais como movimento, assim. E é bacana isso, né? E o livro? Pois é. Eu comecei alguns anos antes da pandemia, né? Eu acho que estava na hora, porque eu sou palestrante, né? E eu estava começando a contar a história e tal, juntando, né, os paralelos, assim. Aí, de repente, eu falei, caramba, isso dá um livro, dá um estalo. Aí depois eu fiquei começando a perceber que ninguém da minha geração lembrava de nada. E que nem eu falei, né? Como eu sou o único cara da minha geração que não fumou maconha, eu lembro de tudo. E eu realmente lembro de tudo. Você estava né? lá. Eu estava lá. Sóbrio. Às vezes eu me sinto um Forrest Gump, né? Do rock brasileiro, mas sem a burrice. Ou isso é discutível, não sei. Né? E sério, eu já vi de tudo, cara. Aí eu tava começando a juntar histórias, mas não é assim uma biografia. A banda fez isso, a banda fez aquilo, fiz isso. Não. É uma história mais ou menos linear, né? Dos últimos 40, 45 anos, mas eu dou... Segue uma linha do tempo? Sim, não, mas eu dou muito salto. Entendi. Né? Até, por exemplo, bem em primeira mão para vocês, o meu bisavô. Né? Meu bisavô, Ricardo Jorge, ele tem estátua em Portugal. Certo. E era uma história que eu não conhecia tão bem até ir para Portugal pela primeira vez, meu filho estava com uns 8 anos atrás. E eu fui lá para o Instituto Ricardo Jorge. Caraca. E tem a estátua dele em Lisboa. Muito sério. Né? Meu bisavô acabou sendo... Ele era o higienista, né, da Península Ibérica, né, o maior da sua época. Então ele talvez seria o equivalente ao Fiocruz ou o Pasteur da Península Ibérica, né? Então foi o meu bisavô que parava os navios chegando com cólera. Caramba. No final do século Papel XIX. Importantíssimo. Né? Quando teve a peste bubônica lá, ele mandou todo mundo ficar em casa, tal e tal. Lidou com a pandemia, né? Lidou de maneira responsável com a pandemia, né? Mas eu fico brincando que o ato mais punk, né? E talvez o DNA punk do meu bisavô, e que acho que perpetuou-se na família, é que em 1927, meu bisavô, já como ministro da Saúde de Portugal, né? Na recém-criada República, e brigava com muitas pessoas que ainda tinham os resquícios, né, da coroa, né, do antigo governo, né, que virou república e tudo mais. Através de Fernando Pessoa, que era seu colega, olha só essa história. Caramba. Né, através de Fernando Pessoa, que era seu colega, a Coca-Cola estava querendo entrar em Portugal, empurrar o seu líquido preto, né, gasificado. Fernando Pessoa foi contratado para fazer a propaganda. E a propaganda era assim: primeiro estranha-se. Eu não consigo fazer com o sotaque português, né? O sotaque português de Portugal, não consigo fazer. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Esse era o slogan. Era o slogan.
Meu bisavô usou o slogan do amigo dele para provar que era um narcótico esse negócio, que era Caraca. nocivo, né? Que entranhava-se dentro do seu sistema e não saía mais. Meu bisavô conseguiu proibir a Coca-Cola. Inclusive, a primeira leva de Coca-Cola foi despejada no mar, né? A mão do meu Mesmo? bisavô. Mas olha que incrível. Coca-Cola ficou proibida durante 50 anos em Em Portugal. Portugal. É. De 27 a 1977, por causa do meu bisavô. Aí eu falo o seguinte, cara, se isso não for punk, eu não sei o que é, entendeu? Então a história começa aí. Meu pai trabalhando no governo, minha mãe filha de deputado, eu chegando no Brasil, né? Meu avô deputado paraense, né? Tinha um bando de deputado lá que ia lá por casa do meu avô e a gente tava morando lá Você até tinha nossa todo casa. esse cenário em volta. E eu vendo, eu não sabia na época, mas vários daqueles tinham votado sim pro AI-5, quer dizer, então é uma proximidade muito próxima ao poder. Uhum. E isso E que da fez a história, diferença. né? E da história, é uma coisa viva na tua frente. E Brasília fez isso com a gente. Então, se o rock de Brasília tem um enfoque diferente do resto do Brasil, é como se quase que literalmente estávamos em cima do Planalto Central, vendo o Brasil de um outro ângulo. E realmente vimos, olha as letras. Isso não vem de um vácuo. E quando é que lança esse livro fantástico? Final do ano. Final do Eu ano. tô na última, isso é um fato, né? Mas durante detalhe, o livro tinha ficado pronto fevereiro de 2020. Caraca. Parece sacanagem, né? Março, E como o livro é palestra, é pocket show, é tarde de autógrafos e tudo mais, não deu. Eu puxei, e o mais legal, puxei o freio de mão e eu fiz outras coisas. Eu produzi um disco, eu fiz um outro musical, porque a gente está lançando o musical Evolução da Plebe, né? Que depois a gente fala. Eu fiz um outro musical solo, que é outra história, né, que eu tô gostando muito de musical, da estrutura de musical. Que legal. Né? Ó, essa história do musical, a gente vai falar no YouTube. Você que está assistindo a programação da TV Brasília, corre pro YouTube e a gente vai conversar sobre isso. E eu que interrompi aqui o Felipe, ele vai continuar contando essa história também. Como é que é estar ali pensando num livro e começa a pandemia. Corre então pro YouTube para a gente continuar essa conversa e obrigado pela sua audiência aqui na TV Brasília. Para você que está assistindo o nosso papo, acompanhando aqui o nosso Fala Sucesso, agora só no YouTube, um papo muito legal, estamos aprendendo bastante e matando curiosidades com o Felipe Seabra, da Plebe Rude. Você estava falando sobre o início ali da pandemia, você com projetos incríveis, ideias fantásticas e de repente para tudo. Como é que foi isso? Não, parou tudo mesmo. Assim, parou meu livro, parou o musical da Plebe, né? Como eu e o André é o baixista da Plebe, né, cofundador, né? Foi ele que me convidou para montar a banda, há 41 anos atrás. Ele morou um tempo nos Estados Unidos enquanto que o pai estava fazendo mestrado. Enquanto que o pai estava fazendo doutorado, perdão. E eu morei moleque nos Estados Unidos, nessa mesma época. E passava o tempo inteiro, né? Tipo, o violinista no telhado, até a Noviça Rebelde, Hair, Godspell, Tommy, do The Who. Então tinha uma linguagem musical que a gente meio que cresceu com isso, né? Certo. E aí surgiu a oportunidade, poxa, a gente já tinha uma música de muito tempo atrás, de uns 30 anos atrás, chamada Evolução. E o que era Evolução? Evolução é uma música que a gente fez em 89, que era mais ou menos que narrava a saga do Homo sapiens, desde o despertar da consciência, né? Que os cientistas falam que foi tipo uns 150 mil, 200 mil anos atrás, né? O despertar da consciência, né? Aí isso aliado o dedo do opositor, né? E olha onde estamos, né? À beira da Terceira Guerra Mundial, né, com o orangotango laranja querendo voltar e o fascismo aparecendo aqui de novo aqui no Brasil, né? Sabe? Olha onde até a gente chegou, né? Mas a música era tão díspara, né, da temática da Plebe, né? Porque era meio irreverente. Eu detesto esse termo, irreverente, né? E então eu levei pro meu vizinho no Rio. Meu vizinho era o Evandro Mesquita. É claro que eu sou da Plebe, morava no 8º andar. Ele, Evandro, né? Um gentleman, morando na cobertura, né? Aí eu levei a música para ele. Aí o Evandro viu a música, a Evolução, e falou assim: pô, legal, mas não sei, cara, pô, não é muito cara da Blitz. Aí eu comecei a falar, cara, pô, se nem pra Blitz serve, então acho que pra Plebe não vai rolar. Arquivei durante 30 anos a música. Aí fazendo a pesquisa do livro, levantando as coisas, tal, e esbarrei na letra, né? Pra falar da época, quando a gente escreveu letra. Eu virei pro André, vem cá, tá na hora, né? Pronto. Um ano depois, né, de intensos ensaios, a gente acabou com 28 músicas inéditas. 28. Lembra que a gente está numa era, né, de TikTok, né? Então,
tempo todo. Né? A pessoa não para, né? Não para para ler um livro, não para para pensar, não para nem para pensar em quem vai votar, né? Vai fazendo assim, né? Aí o que chama atenção é só se alguém dançando funk ou um gato caindo de um telhado, literalmente. Ou um esquilo passando. Ah, deixa eu ver o esquilo aqui. Né? Impressionante. Então sempre tem uma coisa brilhante para captar a atenção, né? do desapercebido. Né? E então o que a plebe faz em vez de lançar um EP ou um single, não sei o que, né? Um EPzinho de 4. Não, a gente faz um álbum duplo de 28 músicas, sendo 2 delas tem mais de 10 minutos. Caramba. E a gente conseguiu ganhar do Faroeste Caboclo 2 vezes em tamanho, né? Mas é isso, então virou esse musical. Esse musical ficou pronto no final de 2019. A gente já estava saindo para a estrada, a gente fez um lançamento nacional em São José dos Campos em dezembro. Por quê? Porque a plebe toca no Brasil inteiro, né? Né? E é uma cidade que entende as coisas lá, realmente São José dos Campos. Não, São José dos Campos só tem crânio lá, o polo tecnológico, né? A gente já estava partindo para a estrada, marcando o Circo Voador com as passagens emitidas, fechando o show na Europa, com o nome no cartaz, já ia tocar na Inglaterra pela primeira vez. Pau, pandemia. Travou tudo. Aí puxei freio de mão, joguei tudo pro alto e vamos ficar saudável, né? Mas vamos torcer que esteja passando. Vamos torcer. Pergunta de curioso mesmo. 2 coisas. Primeiro, o Evandro é o Evandro 24 horas por dia, aquele cara que a gente vê na TV. 24 horas, não sei. Mas é um gentleman, cara. E sério, mesmo eu explico isso em detalhe, né, no livro. Mas tipo, ele chega no mercado, meu irmão, vê aí um pão aí pra mim, é isso. Eu lembro uma vez, ele tava fazendo um programa, aqueles programas meio bobinhos da MTV, né, que tinha o João Gordo cozinhando, né? Sim. Logo quem, né? A João Gordo tá fazendo peixe tudo olhoso, assim, aí o Evandro fica... Dá pra ser um pouquinho mais sequinho. mas, cara, a Blitz mudou tudo. Né? Mesmo sendo de uma levada completamente diferente a postura, né? Mas não se esqueça, lembra? O primeiro disco da Blitz foi censurado. Mesmo? Né? Mas mais censurado pelas coisas chulas que tinham. Não era uma música política. E teve o ridículo da censura riscar tipo 20 mil cópias. Caraca. Riscaram na mão, porque já estava impresso. Imagina o trampo disso. Pois é, pra você ver o quão ridículo que é. Mas conseguiram, pelo menos, coibir isso, né? Porque as músicas só foram sair anos depois com o advento do CD. Não, e tinha uma atitude, né? Era uma coisa assim muito legal. Blitz marcou também. Não, marcou, assim, inegavelmente. Marcou, mudou tudo. Exato. Abriu a porteira. A outra curiosidade, eu falei que eu tinha 2. Conta pra mim como é que é essa história de parecer com o Afonso. Ok. Lá vai. Você fica a pé da vida com essa história? Não. É que as bandas se cruzavam muito nessa época. Aí quando a plebe surgiu, aí virou piada, né? Que eu e Afonso do Dominó éramos a mesma pessoa. Falei, cara, é um pouquinho diferente. Daria um meme, né, na época, né? Total. Né? E, alright, a gente esbarrou com eles no programa Raul Gil. Do banquinho. Então a gente tocou até quando eles tocaram de Manequim, ou sei lá, Seu Sorriso. Tinha uma música terrível, cara, que era com todos menos comigo. Você já parou pra ver essa letra? Sim. Cara, era horrível. Isso traumatiza qualquer um. Que basicamente se falava assim, ela faz amor com todos menos comigo. Jesus. Como é que isso até passou pela censura, né? Aí a gente estava lá com os pivetes lá, e aí veio o banquinho do Raul. Sim. Né? E aí falei, porque eu nunca gostei de fazer divulgação. Vocês têm até sorte que eu tô fazendo essa entrevista, assim. Aí eu falei, pô, cara, ok, tá bom então. Era o status quo da época, vamos lá, vamos fazer o programa, né? O Raul perguntou para quem você não. Você tinha que acertar a pergunta, senão você pega o seu banquinho e sai de mansinho. Mansinho. E lembra que, a plebe, uns lorde inglês, assim, claro, com bando de pivete, punk, né? Claro, né? Era peixe com B. Beleza, aí eles começaram. Baiacu. E a gente, bacalhau. E eles, sei lá, badejo, Brasil, né? E a gente, Brasil namorado. E eles, que mais? Vai outro com B. Sei lá. Bagre. Bintado. Ok. Aí eles assim, bagre. E a gente... Cara!
O Raul perguntou. Cara, a gente perdeu pro dominó, cara. Né? Então isso deixa qualquer um doido, né? Mas você leva na boa essa história e tal, eu percebo que... Claro. Uma vez me pediram autógrafo, né? E aí, como é que faz? Como é que tá o Neil? Eu falei, como é que... tá bom, manda errada, né? Então é o seguinte, através do Paulinho Madrugada, que você já entrevistou, né? Figuraça. Né? Ele conhecia fazendo os eventos, ele trouxe o Afonso, né? Aí eu falei, cara, tem que juntar vocês dois. E na época, tinha uma música de uma banda chamada Phoenix, né? Que era... Aí eu falei, Eu sempre achava engraçado a música P da Vida. Eu achava interessante porque eu gostava de usar ele como exemplo para as pessoas. Olha só. Vindo da banda mais armação da história da América Latina, né? Com exceção do Menudo, né? Eles conseguem fazer uma música com postura. Mesmo sendo armação. Mesmo tendo jabá, tal e tal. Então é possível conciliar pop com mensagem. Sim. Não precisa ser uma coisa política, algo assim densa. Mas conseguiram fazer uma coisa muito legal, né? Então aí eu tentei... Como é que eu vou poder fazer soar legal, né? Então... como é que é? Isso. Ok, mas como é que faz assim? Né? Pela vida, tão pondo fogo no planeta, e quem não tá em careta. Cara, ficou legal. E a banda toda comprou o lance. E o Clemente, dos Inocentes, o punk dos punks. aí ele foi lá pra casa, gravou. Mas isso vai fazer uns 5, 6 anos isso. Certo. Ok, legal. Gravei a música, ele ficou arquivado esse tempo todo. Aí cada ano, né, o Afonso me dava valor. E aí a música? E a gente não sabia exatamente o que a gente faz com isso. Aí passa ano, aí... A gente gravou o DVD Primórdios, né? Que mostrava o comecinho da banda. Aí tava ocupado. Aí passa outro, a gente fez Evolução, né? Que demorou 2 anos. E excursão, não sei. Aí, de repente, veio a pandemia. Aí o Afonso me deu um toque. Felipe, é a hora. Eu falei, sabe uma coisa? Gravei minha voz. Coloquei, a gente fez um vídeo, né? Que nem as pessoas fazem vídeo. Né, tá no YouTube. E fizemos, cara. Ficou muito legal. Mas não destoou, porque tinha mensagem. Sim. Né? E tinha uma mensagem boa, cara. Então, mais uma vez, eu acho que o motivo que a gente gravou, para provar que realmente nós não somos a mesma pessoa, ok? Né? E 2, que é possível você juntar pop. Então, mesmo esse marasmo que a cultura brasileira está agora, completamente nivelada por baixo, assim, completa. Eu tenho vergonha. E até quando você vê New York Times falando do funk e tal e tal, tipo aquilo, se fosse rap, né, que tem uma coisa mais raiz, né, mais sociopolítica, mas aquilo representando o Brasil lá fora, vergonha daquilo, né? E aí de repente a gente consegue chegar e mostrar, pô, mas é possível, galera, sabe? Né? É possível você juntar não precisa ser uma letra política, mas algo decente. Sim. Passando um excesso de conscientização, Mínimo de elaboração. Um questionamento, sabe? É possível, mas você não vê ninguém fazendo isso, nem pessoas da minha geração mais. Meio que jogaram a toalha, vamos regurgitar mesmo os sucessos antigos. Então, nesse cenário é importante você ter uma plebe. Assim, Muito. Obviamente não é a única banda que faz isso, mas a gente ainda carrega assim, a bandeira dessa conscientização, dessa coisa positiva. Né? E com certo orgulho. A banda sofre por causa disso, né? Porque, obviamente, as feiras, o circuito de feira agropecuária não chama a gente, né? Mas mesmo assim, tá voltando os shows agora. O primeiro show da Corta, isso vai passar quando? Quando? Semana que vem? Ok, isso tudo vai ser editado. Não deixando... Sei, tenho minhas dúvidas, sabia? Eu não Edita. sei, tô achando... Né? Eu vou falar da semana passada, então. Sábado da semana passada. Tá. Né? Dá pra ser amanhã. Não, amanhã não. Dá pra ser segunda, né? Ok, tá bom então. Não, então, inclusive, o show de sábado, né? A Plebe Titãs lá no CCBB, foi o primeiro show de rock da retomada depois dessa pandemia doida, né? E foi fantástico. Você dançando de cueca no palco foi incrível. Cara, eu não consegui me segurar. Viu? Foi uma coisa Mas sabe assim. que engraçado? Você tá me lembrando alguém.
Eu não sei quem é, Isso engraçado. rola sempre comigo, você acredita? É engraçado. É uma mistura. Ai, caramba. Sim. Já sei. Ok, é um ator. Aí, ó. Calma, é um ator que eu não gosto muito, não, tá Aí, bom? ó. Ok? Não, Mas o cara faz bobagem lá no cinema e aí a culpa é minha. Pois é. Não, mas é de TV, o cara. Na TV. Né? Tem um seriado com a Nicole Kidman, Olha! né? Que eles empurram o marido escada abaixo, mata o cara e tem um bando de mulheres. E você parece... O cara que Não, cai não, da não, escada. não, não, não. Você parece o marido da Reese Witherspoon nesse seriado chamado Big Little Lies. Pronto. Descobre o nome aí, Murilo. Isso acontece muito comigo. E o que eu acho engraçado é o seguinte, que as pessoas falam que eu pareço com pessoas e essas pessoas não se parecem. Eu fico pensando, caramba, com quem que será? Pois aí, como é que você sente com isso? E eu tendo que ouvir que eu pareço de você, do Dominó, né? Como diria o Bob Dylan, né? How does it feel? Entendeu? Não tá fácil pra ninguém, né, Felipe? Faz Mas, isso. ó, eu tava falando daquela música de 10 minutos, eu vou fazer uma versão bem curtinha Sério? dela. Mas é curtinha. Ela já tá disponível nas plataformas, né? Em CD também. E é do volume 1 de Evolução. Tá. Então, esse musical que narra toda a saga do Homo sapiens, 200 mil anos de evolução que a gente conseguiu sintetizar em 28 músicas, sendo que o volume 2 vai sair agora, né? Então, essa se chama Descobrimento da América. Adam Scott? Só fugir é o que resta aqui. Pra onde ir? Onde há intolerância não vá seguir. Peregrinos não têm a opção, a redenção está do outro lado do Atlântico. América, América, sempre nas mãos impróprias. América, América, você não me dá escolha. Violência cede a vez pra intolerância de vocês. Se fecha os olhos ao invés de errar, é que no fundo concordam. Ditadores sobem, caem, demagogos entram e saem. O populismo sempre trai o idiota que o abraça, que o abraça. América, América, sempre nas mãos impróprias. América, América, você não me dá escolha. Só que tem mais 10 minutos disso, né? Então, porque conta toda a história da colonização, né? Então, sempre tem aquele... Você tem a expansão, a colonização, a escravidão, a rebelião e a independência, sabe? Né? Isso é a história da América Latina, meio que, sabe? 500 anos de história meio que narrada numa música. Então, o musical fala isso. E é muito bacana. E olha só, outra coisa que a pandemia interrompeu. A gente estava montando com Jarbas Homem de Melo, que é o Mr. Broadway Brasil, ator, cantor espetacular e diretor. A direção dele... Eu já estava começando a fazer todo o levantamento, que é um projeto gigante. 15 pessoas no palco, a banda tocando, pandemia. Mas vai voltar? Pois é, vamos lá. Pelo menos o segundo volume vai sair agora, então daqui uns 2 meses. Mas a gente já lançou 2 músicas do volume 2. A gente acha nas plataformas. Uma chamada 68, né? Que, o volume 2 é século XX para cá. E outra que a gente acabou de lançar, chamada Quieta Desolação. E é muito legal que é uma menina de 11 anos que canta. Caramba. Né? Porque, que nem eu falei, é um musical. E ela cantando,
ela canta no volume 1 também. E a música que ela canta no volume 1 é interessante porque, através de uma criança de 11 anos, ela está indagando assim, e se a África não fosse toda escravizada? E se os incas, astecas e os maias não fossem aniquilados, sabe? O que teria acontecido com a humanidade? E isso, através de uma criança de 11 anos, cara, ganhou uma força incrível. Aí eu fiz um outro musical, que eu não posso falar a respeito, mas é porque eu ainda eu preciso do elenco ainda, já está pronto já. Mas isso é outra história. Mas eu posso dizer que é meio um paralelo a esse momento esdrúxulo que estamos passando no Brasil, só que dentro de uma escola. Né? Uma escola que muda de direção. Né? Uma escola liberal que, de repente, começa a ficar extremamente conservadora. Então, mas isso é solo, isso não tem nada a ver com a plebe. Entendi. Eu ainda estou juntando elenco nessa. Mas eu adorei a linguagem. E como eu estou escrevendo muito, nossa, é uma coisa, é um processo meio solitário, né? Sim, imagino. E engraçado com as redes sociais, assim, que eu não uso, eu acho que as bandas caem nessa, que é um feedback permanente. Então o cara fica meio na corda bamba, porque se ele fizer um negócio, opa, aqui não vai gostar. Aí ele vai outro passo, não, mas esse aqui não vai gostar. Esse crivo aí é muito... Então parece um cervo, assim, parado, né? Com os faróis vindo em direção no meio da rua, o tempo sabe? todo. Então é um pouco triste isso. E essa história é binária, né? Sim ou não. É sim ou não, aí cara, é não, né? e vai pro outro lado. E isso verdade... que as pessoas esquecem, cara, não tinha nada, sabe, binário na época, né? Era tudo cinza. Inclusive a cor de Brasília era tudo cinza. Por quê? Você tinha o New Wave carioca, alegre, global, glitter, né? Aquele vela, glitter no cabelo, Sim, não sei o quê. Um pouco blitz, né? Blitz total. E aí a gente estava aqui em Brasília, cara, colorido, cara. A gente estava apanhando a polícia, mandando música por censura, cara, vivendo uma ditadura, sabe? Né? Inclusive no estado de sítio, né? Porque quando a emenda Dantas de Oliveira perdeu por 22 votos, foi decretado estado de sítio. Foi. O Brasil inteiro estava esperando, né? O resultado, né? Das diretas já para presidente. E nada saiu na televisão. Foi. Nada. Foi censura. E eu estava voltando, e muito legal, porque eu entro nesses detalhes do livro. Aliás, estou começando a entregar um pouco demais do livro. Não tô gostando disso. Eu acho que você está escondendo o jogo demais, eu acho. E eu estava com minha turma de ônibus, a turma de formando, a gente foi para Cabo Frio. E na volta, né, justamente essa noite, o ônibus foi parado. Né, e subiram um bando de soldado com metralhadora na nossa cara. Meu Deus. Né. A gente tá meio acostumado com o embate da polícia e tal, né? A gente sempre apanhava mesmo, mas metralhadora É um fato novo dentro ali, de um ônibus, assim, na truculência. né? E aí, censura, né? Na televisão, ninguém sabia de nada, o Cid Moreira, né? Boa noite. Falou boa noite só, e não falou mais nada. Ninguém sabia o que estava acontecendo, né? E por causa dessa experiência, eu acabei escrevendo isso aqui, aquela noite. Será verdade? Será que não? Nada do que eu posso falar. E tudo isso pra sua proteção. Nada do que eu posso falar. A PM na rua, a Guarda Nacional. Nosso medo, sua arma, a coisa não está mal. A instituição está aí pra nossa proteção. Pra sua proteção. Aí o resto é história, entendeu? Caramba. É incrível, né? Então, que nem eu falei, essas músicas não vieram de um vácuo. E a coisa mais engajada, incisiva que eu tô vendo hoje em dia, apesar que eu não gosto muito do estilo musical, é o rap. Sim. Porque vem de um lugar muito verdadeiro, né? É quase o punk, né? O punk, na época, as pessoas falavam assim, pô, mas você não toca muito bem? Não tem problema, pode tocar punk. Você não canta muito bem? Pode ser punk. Ótimo. No caso do rap, você não precisa saber tocar nada, né? É só ter a postura e a atitude. E isso é muito legal. E isso, sim, eu ficaria mais orgulhoso do Brasil se isso estivesse representando o Brasil na capa do New York Times, né? E não umas porcaria de rebolada, assim, que nem eu falei, tá tão nivelado por baixo. Então, muito obrigado por ter esse espaço. Sempre. Né? Porque é isso importante, relembrar as pessoas que, a gente já fez música séria nesse país, né? E dois, assim, como cidadão, cara, a gente não precisa aceitar qualquer coisa que é enfiado pela baixa. E isso me assusta, as redes sociais, os bots, tal e tal, cara.
Que nem eu falei, ó, esse ano vai ser um ano difícil, porque as redes sociais vão ser usadas de uma maneira que a gente nunca viu na América Latina. Uhum. E isso já está sendo articulado, e isso é muito perigoso. Né? Preocupante. Muito. Obrigado pela sua presença aqui. Não sei se você está com o seu Opala estacionado lá fora, tá ou não? Não, é um Citroën, eu só dirijo carro francês. Mas teve uma Opala na sua vida, não teve? O famoso Opalão branco. É... Hoje, redigindo o texto, eu estava lendo sobre o Opalão branco. Eu já consegui colocar 19 pessoas no Opala uma vez. Mesmo? Porque é uma técnica, né? Porque tinha as festas da turma. Certo. E a gente tinha que voltar. E como eu morava no Lago Norte, sobrava para mim, porque tinha que atravessar inteiro, Lago Sul, Lago Norte, Asa Sul, Asa Norte. Então eu colocava 4 pessoas na frente. Certo. Né, uma né, no meu colo, né, eu era o motorista, então eu podia escolher, né, aí pelo menos tinha suas vantagens. Certo. 4 pessoas deitadas no banco, mais 4 sentados em cima. Olha. 2 pessoas do lado de fora das portas abertas. Nenhuma aflição. E 4 pessoas atrás com a mala aberta, que era 4 portas, com os pés, com as pernas para fora, e com a mala aqui virada para trás. 19 pessoas. Olha só. E às vezes a galera da banda, às vezes o Renato, o Marco Aço, assim, que metade do livro eu acho que eu tenho que ter um negócio embaixo explicando assim, Filipinho, que é o meu filho, né? Felipe, não faça igual em casa, por favor. Só tem que explicar. Seu pai fez isso, mas você não pode, né? É isso aí. Que bom que você veio aqui. Sempre portas abertas. A sua presença aqui foi muito esperada por nós e o papo rendeu demais. Aprendemos muito. A admiração só aumentou. Pode ter certeza. Bem, agradecemos a preferência. Ó, lembrando que a Evolução Volume 2 vai sair nos próximos... Acho que no próximo mês e meio. Está sendo mixado. A gente mixa fora do Brasil, né? E o meu livro é oficial, é pro final do ano e tem história para contar. Mas não é uma coisa de ranço ou de dedo na cara, não é isso, não. É uma coisa bem séria mesmo. É esse cara? É esse cara aí. Não parece? Cara, tomara. Mas ele faz meio um papel de manezão, assim. Então, por isso. Cansa ser esperto. É. Mas o cara é boa pinta, Felipe, pô. Então, eu tomo isso com elogio, assim. Não, já disseram coisas muito piores. De quê? Que Podia ser pior, né? Podia falar que parece com o Paulinho Madrugada, cover, tipo. né? Aliás, um abraço pro Paulinho também. Lembra, sempre pode ser pior. Sempre. Mas ó, o mais importante, ó, cara, a gente tá tendo essa retomada. Eu fico feliz, né, que o meio musical tá meio que escolhendo algumas bandas, assim, né, do rock brasileiro, a plebe entre elas, assim, para ser os primeiros shows em muitas praças da retomada. Inclusive, a gente vai fazer um show enorme no AMB no final desse mês. E que bom que a postura, né, a coerência, né, isso, eu vejo isso no Brasil. Eu acho que a gente tem que celebrar isso, cara. Com certeza. Porque seria muito fácil a gente começar a tocar uma banda de cover, colocar, né, o braço para cima, vamos lá, galera. Mas não, a gente não faz isso, cara. Você tem que ter alguns artistas que não caem nesse coisa de showbiz, babaca, tal e tal, né? Nem todo mundo, pop ruim, sempre teve que ter. Assim, desde que o primeiro Romano pegou um alaúde e começou a fazer, obviamente tinha um cara lá dele fazendo um som pior. Pop ruim sempre teve. Tudo bem, eu não tenho nada contra. Até eu gosto de ouvir, sei lá, Katy Perry da vida, whatever, né? Na época era Madonna, não sei, vai embora. Cada década para trás a gente tem alguma coisa assim. Tem virtudes também, né? Mas não pode ser a norma. Sim. E isso que é o perigo que está acontecendo hoje em dia. Está tão baixo o nível que não tem nada. Então, eu acho que está tão baixo, o brasileiro está tão desacostumado com ter alguma coisa de qualidade, é que quando aparecer alguma coisa de qualidade, não vai saber, ou não vai entender, sem critério, não vai aceitar. Não tem critério. Então a gente tem que melhorar esse nível, assim, em todos os aspectos, nas pessoas que a gente vota, assim, no respeito que a gente tem que ter pelas pessoas, assim, as coisas que a gente lê, sabe? Não só existe livros de autoajuda, droga, sabe? Existe outras coisas, sabe? Então é isso, vamos tentar levantar o nível. E isso que a gente tenta fazer através da música é uma gota no oceano, mas pelo menos a gente, como cidadão, a gente está fazendo a nossa parte. É assim que eu vejo. E eu prefiro acreditar, é meu modo de pensar, que o que fica é o que é bom. Eu prefiro acreditar assim. Eu espero. Podemos encerrar com uma, assim, para fechar? Pode ser. Pode ser? Deixa eu ver. Até quando esperar, aqui, hein? né? Deixa eu ver. Se inscreve lá no canal, curte, compartilha, faz tudo. Não é nossa culpa
nascemos já com uma benção. Mas isso não é desculpa pela má distribuição. Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar a plebe ajoelhar, esperando a ajuda de Deus? Até quando esperar a plebe ajoelhar, esperando a ajuda do divino Deus?